Mr. Anderson, bem-vindo de volta. Não, não é o Mr. Anderson, é o Amigos Colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E aí, baseado no tema de hoje, eu combinei com o Dr. Helder. Dr. Helder, como você tá? Tudo bem? Porra, irresistível. Não, irresistível, cara. A gente tinha que fazer essa brincadeira baseado no tema de hoje, que é Matrix, né? Porque tá aí mais um tema que a gente vai se empolgar de novo. Demais. Não tenho dúvida nenhuma, né? Filmaço. Ah, então vamos combinar, né? Já tá, aliás, já combinou nos bastidores. Falar, né? Nós vamos falar só sobre Matrix o primeiro, porque já é presta, tá? Tá, vamos entrar, calma, a gente vai chegar lá. Mas, mais pra gente, que já tem muita coisa pra gente falar de Matrix 1. Sem dúvida. Certo? Todo um conteúdo filosófico que gerou toda a mitologia e a magia do filme. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. É isso aí. Tá eu acho que a gente tem que focar nele, porque ele... Aí, mostrando. Primeirão. Esse daí é da minha coleção e eu só tenho ele. Só tem ele? Não tem os outros? Não tem os outros. Então, quando a gente for falar dos outros, eu trago o box. Então, pronto. O meu Matrix, pra mim, é igual Highlander. Só tem o primeiro. Só tem o primeiro. Só pode existir, não. Pode existir, não. Tá bom. Muito bom. Mas vamos lá. Empolgado. Antes da gente começar, eu, como sempre, queria agradecer aí aos nossos ouvintes, aos nossos fãs, por todo o carinho, por todas as mensagens, sugestões. São mais de 50 episódios, né? Então, a gente tem que agradecer realmente. Obrigado por estarem até aqui, né, com a gente. Esse, para quem não tá vendo pela primeira vez, toda terça-feira a gente lança um novo episódio. Isso então, se vocês quiserem, toda terça-feira vai ter um conteúdo novo, divertido, informativo e diferenciado para vocês curtirem na semana. Tá Por bom? isso mesmo, canal do MBM Cash no YouTube. Se inscreve lá, ativa o sininho, né, para você receber as notificações também quando o episódio estiver disponível. Isso. E vai nos ajudar muito a continuar fazendo muitos outros episódios legais, assim como esse do Matrix, que a gente está fazendo com muito carinho. E a gente gosta muito, né, Mauro, de variar um pouco também nos episódios. Isso já aconteceu várias vezes, de sair do universo dos super-heróis e adentrar no universo do cinema. Não, mas para falar que o Neo não é super-herói, pega pesado, hein? Não, ele é. Ele é o arquétipo do herói, assim, puro. Puro. A gente estava até comentando nos bastidores que eu falei para ele que as cenas de voo do Neo, para mim, são uma coisa fora do mundo, né? Muito bem feito. O primeiro filme, olha, eu vou falar uma coisa do fim, né? O primeiro filme termina com ele voando. Exatamente. Quando ele realmente... Aí ele toma controle mesmo Exatamente. Quando ele realmente assume o papel do escolhido. É isso. Mas legal, mano. Vamos lá, então. Muito bem. E aí, Matrix saiu quando, hein? Matrix. Eu posso até dizer que estava nos finalmente da década de 90, né? E depois de muita coisa boa na década de 90. Que teve muita coisa boa. Começou com o Semeador do Futuro 2. Sim, então, né? Mas aí você teve uma grata surpresa, que foi justamente o filme dos irmãos... Como é que é o nome deles? Wachowski. Que agora, na verdade, são as irmãs, né? A Lana e a Lily. Sim. Lana e Lily Wachowski. Sim. Mas eles ficaram conhecidos, né? Elas ficaram conhecidas como irmãos Wachowski no primeiro momento. Sim. E realmente, eu diria que é um filme, considerando, né, a permanência dele na mente ainda dos fãs, é um filme revolucionário. Nas ideias e na execução. E é temporal. De novo, mais um atemporal. Eu acho. Ele está entre os grandes filmes de ficção científica, Sim. Porque eu acho que a gente pode classificá-lo dessa forma. Sim. Né? Antes de um filme de ação, ele é um filme de ficção científica. Sim. E ele tem uma pretensão mesmo de discutir questões que transcendem simplesmente o puro entretenimento. Sim. Não à toa ele se tornou um filme atemporal. Eu fico na dúvida, né? A gente classifica ele como um action
Um action movie? Não action movie. Action fiction movie, pronto. Action fiction movie. Não, eu digo isso porque quando eu vi no cinema, eu vi o primeiro, acho que vi 2 vezes no cinema, o primeiro. Tá. Né? E eu lembro que foi um dos poucos filmes no cinema que, desde o primeiro minuto, que é a cena do prédio, né, que aparece... Que começa com a Trinity. Que começa com a Trinity e tal. Depois a gente vai olhar aqui as peças, claro, né? Porque sim. Tamanho sucesso, tinha que ter lançado as peças. Mas daquele momento até o final, eu lembro que eu grudei assim na cadeira do cinema. Né? De tamanha ação e aquela envolvimento com o filme. Eu tive essa impressão também. Eu assisti no cinema também. E eu me lembro que eu tive essa impressão de que eu estava vendo algo diferente, sabe? Sim. Assim, falei, opa, peraí. Esse filme aqui, ele não é mais do mesmo. Sim, né? Sim, uma coisa diferente. Pulou de nível. Sim, pulou de nível. Sem dúvida. Até pela questão do Bullet, né? Da cena de Bullet que marcou... Que começa com a Trinity. Se você pensar bem, aquela técnica do Bullet Time... na hora que ela ganha mais evidência na cena do Neo. Sim. Mas, se você se recordar bem, quando a Trinity invade lá o prédio, né? E ela quando os agentes invadem o prédio. Exato. Né? E você tem uma cena dela suspensa. Sim, exatamente. Um gostinho do Bullet Time. Exatamente. Aí você fala, uau. Exatamente. Exatamente. Então, bom, aí tem a questão, óbvio, das cenas de ação, que realmente te prendem, fantásticos, os partes de efeitos especiais, que ganhou Oscar, etc, etc. E aí abriu toda um futuro referente ao Bullet Time, que todo mundo começou a usar de uma forma ou de outra, certo? Sim, sim. Mas, se você pegar Matrix, Helder, ele é um apanhado de um monte de coisa que fez uma coisa original, né? Que podia dar errado, sim, certo? Sim. Mas que deu muito certo. E aí, tem uma parte, a gente vai falar, tem 2 partes que eu acho que chamam bastante atenção. A parte filosófica, claro, porque aí tem muita coisa de referências, desde Platão e assim por diante, né? Até uma coisa mais religiosa, o The One, o escolhido, né? Aquele que vai... O Messias, aquele que vai, né? Que estava né, nas profecias do Oracle. E quem é o Oracle, né? Que também mistura um pouco de... não Moisés, né? Mas a pessoa que conhece ali, que recebeu Jesus, né? Se você pensar bem, é Jesus, né? É o escolhido, o prometido, Sim. Né? O que vai libertar o povo da opressão. Tudo bem, eu entendo até a referência que você coloca, né? Da figura do Moisés, mas eu acho que ele não, Moisés não ele, mas a Oracle, pelo fato de ela ter todas as respostas ali e orientar ele no sentido de orientá-lo no sentido, olha, vai por aqui, vai por ali, mas ao mesmo tempo com aquele ar que é muito legal de riddles, né? De como é que chama? De charadas. De falar de forma cifrada. Nunca falar, né? Explicitamente. Porque ele precisava, como diria o Morpheus, ele precisava abrir a porta, entendeu? Tinha que partir dele. Tinha que partir dele, exatamente. Sim. Ele que tinha que começar a acreditar, ele que tinha que fazer as coisas acontecerem. Sim, é verdade. Então ela nunca chegou e falou, não, você é de fato. Não, você tem que acreditar. Né? E aí, se você vê várias vezes o filme, a cena que eles estão conversando, tem aquilo. Eu gostaria. Ela fala alguma coisa assim do tipo: você já sabe o que eu vou falar. Aí ela fala. Aí o Neo fala assim: eu não sou The One, né? Aí ela fala: desculpe, né? Menino, não é menina que ele fala, me desculpe, meu jovem, mas. Você tem alguma... Ela fala uma espécie de uma forma do tipo ambígua, do tipo, você tem que acreditar. Você primeiro precisa acreditar, né? Ela responde eu não lembro exatamente como ela responde, mas ela responde de um jeito ambíguo para ele, de forma ambígua,
que faz com que ele, de alguma forma, naquele momento, fale, não, eu não sou. Eu não sou. Eu não sou escolhido, Morpheus, você está equivocado. Mas eu queria voltar um pouco, Mauro, pelo seguinte. Claro, é um grande clássico já. Um clássico, eu acredito que Matrix é um clássico moderno. Tá. Mas tem gente que pode não ter assistido. E eu não duvido. Né? Principalmente da nova geração. Né? Se você pegar a geração Z aí, eu não sei se todo mundo teve acesso a esse filme tão impactante. E seria legal se a gente pudesse destrinchar destrinchar pelo menos a premissa. Tá. Né? Porque eu acho que tem uma premissa narrativa clara do filme e tem uma premissa de discussão, né, que aí flerta com questões mais filosóficas. Sim, né? sim. Então, o porquê da Matrix, eu acho que a gente poderia falar um pouco. Né? O que é a Matrix, sim. Né? Qual é a premissa do filme e... sei lá, qual que é o tema central do filme? Sim. Né? O que você acha que é o tema central? Eu vou inverter, vai. Que eu acho que é o tema central? O tema central. O tema central de discussão. Puta, é complexo. Você falou, é claro, mas é complexo. Assim, olhando bem simplesmente, você teve um evento na Terra, onde as máquinas tomaram o controle da humanidade, do planeta, certo? E aí, como você não tinha a luz do sol para abastecer o planeta com energia, eles criaram uma forma de fazer isso através de transformar os humanos como uma fonte de energia. E para isso eles precisavam ficar enclausurados, né, onde eles iam retirando energia, né, eles eram cultivados, né? Tanto que tem cada um deles, quando está fora, quando está na realidade que não é o que seria a realidade. É difícil, né, cara? Aí, vamos pensar na realidade física, vamos dizer. Sim. Né? Porque o outro é uma realidade dentro de um programa. Exatamente. Que uma simulação, que é a Matrix, e que as máquinas criaram para manter a civilização sob controle e ao mesmo tempo, como eles colocam, não perder safras de humanos, porque você tem que manter a mente da pessoa funcionando, porque senão o corpo morre também, né? Até porque, eu não sei se você se recorda disso, e eu acho que não é nenhuma discussão do 1, hein? Mas é uma ideia que eu acredito que seja muito boa do 2, ou do 2, eu não lembro se é do 2, mas eu acho que é do 2, que é quando surge a ideia de que a Matrix ela já está numa versão mais avançada. Claro. Já teve várias versões dela. Isso, e que a inteligência artificial, as máquinas, as inteligências artificiais que criaram a Matrix, elas, num primeiro momento, tentaram criar um mundo perfeito. Sim. E se diz que essa versão deu bug, Sim. Porque a humanidade não poderia funcionar de maneira perfeita. Um mundo sem conflitos, um mundo sem guerras, um mundo sem desesperança, um mundo sem crimes. Então, a Matrix, isso é uma coisa bastante interessante. A Matrix, ela depois traz as imperfeições humanas. Sim. E aí a coisa começa a funcionar bem. Sim. Né? É legal disso que você está falando, Mauro, porque, para mim, Matrix é isso. Assim, a discussão central, para mim, tem a ver com isso. Sim, só pra gente finalizar aquela questão da imagem para quem nunca viu Matrix, que eu achei difícil, mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Mas então você tinha um mundo onde você não tinha luz do sol, então era aquela coisa praticamente eternamente noite, certo? Porque não tinha raios do sol. Um mundo apocalíptico. Um apocalíptico, assim. Visto diferente, né? E aí você tem campos onde as pessoas estão dormindo peladas dentro de nos casulos feitos. São campos de cultivo de humanos. Campos de cultivo de humanos. E dentro ali, quer dizer, para manter a mente dele funcionando, você cria um programa que injeta em cada ser que está nesses casulos, com um programa que cria uma realidade, que chama-se Realidade Matrix, que é o que a gente
mas com a visão de como a gente vê olhando pela janela, com os prédios, com as vidas das pessoas. Sim. Cada um vai tocando a sua vida, exatamente. Conforme aquele simulacro. E é interessante também, né, Oder, porque é o que você falou, o programa ele foi evoluindo pelas máquinas à medida que eles foram vendo as imperfeições e que iam gerando mortes das pessoas, né? E aí com isso eles iam perdendo as fontes de energia deles, então precisava transformar aquilo numa forma saudável. Aí colocava as imperfeições, mas ao mesmo tempo colocava as regras, que aí também faz parte do que gerou, né, aquelas cenas de luta fantásticas, as coisas que eles fazem, tudo, que são as leis, né, que você colocava na cabeça das pessoas, você não pode pular de um prédio para o outro, né, um prédio tão longe, mas se você... E aí, durante o filme, né, o Morpheus, que não está representado aqui nas figuras, mas que é a terceira peça da tríade aqui, Neo, Trinity e Morpheus, sim, né? O Morpheus, ele vai lá e dá um salto, né? E aí tem aquelas coisas que eu acho fantástico, que todo mundo vai lembrar, uma vez que você descobre que é um programa em que você pode quebrar as regras. Você pode ir contra o algoritmo, né? E ir contra o algoritmo, a regra de programação, significa você conseguir de fato quebrar a ilusão daquela realidade. Sim. Então, assim, se é uma simulação, as leis da física, elas não existem dentro daquela realidade. Claro. Né? E é uma coisa muito bacana você perceber como isso se manifesta em quem despertou daquela realidade simulada. Sim. A Trinity, né, o Morpheus e todos os demais que o Neo acaba conhecendo depois. Sim. Né? Então, essa eu acho que é a discussão que eu acho mais legal. Né? O que é realidade e o que é ilusão. Eu acho que Matrix ele propõe essa discussão logo de cara. Né? E é uma discussão antiga da filosofia. Sim. Né? Sim. Até porque, assim, até que ponto a gente pode confiar nas nossas percepções. Né? Aí eu estou falando de fato assim, como é que a gente interage, né, uns com os outros? A gente usa a nossa capacidade cognitiva, sim, certo? Sim. Nosso pensamento, nosso raciocínio lógico, analítico, e a gente usa nossas percepções. Claro. E a percepção aqui eu estou falando... Os 7 sentidos, né? Não, eu estou falando dos sentidos. Sim. Certo? Eu estou falando de audição, olfato, paladar e tal. Até que ponto essa visão que a gente tem da realidade é a realidade? Sim. Tá? Até porque tem uma discussão super divertida em relação a isso. Você já parou para pensar que, do ponto de vista filosófico, você enxerga o mundo de forma exclusiva e única? Claro. Tá? Da maneira como seus valores e tudo mais. Né? E do ponto de vista da sua percepção também. O que eu quero dizer assim, quem disse que o verde que você enxerga nessa caixa é o mesmo verde que eu enxergo? Posso entrar num outro prisma também? O colecionismo é uma outra realidade, cara. Se eu parar para pensar, mas é verdade, porque você olha para uma peça dessa e você enxerga através dela. Você pode olhar e falar assim, não, é só um boneco, mas você concorda comigo? Ele te traz emoções, ele te traz, você só não... Talvez o adulto, né, por fato de ser um colecionável, ele deixa ele na estante e tudo, não sai lá fazendo papapá. Mas brinca. Mas... Quando você tá manipulando, você brinca. É um outro jeito de brincar. Mas você não coloca as duas aqui, um para brigar com o outro, mas você fazia isso quando era criança, né? Sim. Isso é uma discussão, um outro ponto de vista, tá? Mas, eu gosto muito disso. Né? Qual que é, então, assim... eu gosto dessa pergunta que Matrix faz. O que é a realidade? Né? Até que ponto você pode acreditar, né, que o que você vê é real? Sim. É uma discussão até, aquela coisa que os filósofos falam, né? É uma discussão ontológica. Né? A ontologia se preocupa com a essência das coisas. Né? Então, assim, o que é a realidade? A nossa realidade é só aquilo que a gente vê? Né? Então, esse mundo, porque
essa provocação tá no filme, Sim. que é muito legal. Sim. Então, assim, a realidade é o quê? É isso que a gente vê? É a realidade concreta? Né? O que existe além daquilo que a gente vê? Né? Que leis regem, né, a natureza da existência? Então, essas questões eu sempre achei como o grande mérito de Matrix. Tanto que o filme... Ele simboliza isso, né? Não, na parte das pílulas vermelhas e vermelha e azul. Vamos entrar nessa história, né? É fundamental falar disso. Claro. Mas assim... Ele materializa isso, né? Através das duas... Totalmente. É uma baita... As pílulas são uma baita metáfora a respeito dessa discussão entre o que é realidade e o que é ilusão. Claro. Né? Mas eu gosto dessa discussão porque o filme não tem medo de discutir isso, mesmo sendo um filme de ação. E ele tem, assim, cenas de ação, assim, embasbacantes. Né? Do início do filme, no meio do filme, quando o Morpheus entra para salvar... O Morpheus não, né? O Neo entra para salvar o Morpheus. Sim. A cena final... Assim, o filme é recheado, né, de cenas de ação incríveis. É um filme frenético. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu acredito que é talento das irmãs Wachowski, o talento de conseguir inserir essas discussões de uma forma super orgânica no roteiro e na narrativa. Sim. Então, você tem respiros de discussão dessas questões do que é a realidade, né? Será que vale a pena pagar o preço da liberdade versus a segurança da ignorância? Sim. Isso é legal, porque a realidade às vezes pode ser mais dura do que aquela ideia que você tem de realidade. Né? Um mundo mais idílico assim, pode ser bastante confortável, mas e aí? Né? Será que vale a pena viver uma vida preso numa ilusão? Sim. Tanto que quando o traidor, né? O Cypher. É o Cypher. Quando o Cypher vai conversar com o agente Smith, ele fala: não, mas eu te entrego eles, mas eu quero voltar como um cara importante, um cara com muito dinheiro. Lembra dessa história? E eu quero um cara importante, com muito dinheiro, sim. Só que sabe o que ele fala também? Não sei se você lembra. Ele fala assim: e eu não quero lembrar de nada. Sim. A ignorância é uma bênção. Sim. E ele está comendo um pedaço de carne. Lembra disso? Ele comendo um pedaço de carne, ele olha para o pedaço de carne e fala assim: eu sei que isso daqui são sinapses, são conexões neurais no meu cérebro falando, né, que essa carne existe e que eu estou sentindo o sabor dessa carne, mas ela não sei que... Mas assim, é tão bom. É verdade. E é interessante esse tipo de discussão. Né, do que de fato é a realidade. Você citou Platão. Né? O mito da caverna é a primeira referência. Sim, é o primeiro questionamento. É o primeiro questionamento direto e um dos questionamentos mais fundamentais. A Matrix é o quê? Matrix é a caverna. Sim. Né? Você está olhando para a caverna. E a realidade? E o mundo concreto? Ele é muito mais duro, muito mais cruel. Né? E você está vendo, né? As sombras da caverna. Então, eu acho essa discussão, acho que ela é assim, super rica demais. E o filme ele vai provocando, para quem assiste pela primeira vez, eu me lembro disso também, o estranhamento que essa discussão causa. Né? Não, mas espera aí, como assim? Como assim a realidade? Como assim você está vivendo... Você sai do cinema pensando que você está na Matrix, né? Totalmente. É que é muito legal isso. Totalmente. É muito legal. Cara, tem alguns filósofos e tem alguns teóricos da física, Mauro, que discutem isso. De que a gente provavelmente estaria dentro de uma grande mega simulação. De que esse mundo que a gente considera como real, concreto,
Na verdade, é uma simulação. É um programa. É um programa. É um programa. Né? É um programa que ele se inicia num primeiro momento e depois ele termina, ele acaba. Porque extrapola o que é a realidade além da Terra. É bacana esse tipo de discussão. Porque, assim, hoje, com a ciência, com a tecnologia, a gente tem condições de estabelecer observações, né, do universo, das outras galáxias. E, sim, por mais que a gente tenha a imaginação humana a nosso favor, é meio inconcebível a gente apreender o que seria a realidade. Sim. Né? A realidade física. A gente, é claro, consegue aprender essa realidade muito, limitada. E mundana. Claro. Prosaica, do cotidiano, do ordinário. Né? Mas o que é essa... O que é esse... A gente carece de conhecimento. Sim. A gente tem um método científico aí que ajuda a gente a tentar explorar as leis da natureza, as leis da física, sim, as leis da biologia. A gente estabelece um monte de parâmetro para tentar explicar o que seria a realidade. Mas ainda assim, eu acho essa discussão maravilhosa, porque é um grande mistério. Você acha que, por exemplo, às vezes a gente não necessariamente precisa estar num programa, mas às vezes você pode estar sendo, ou você pode estar numa realidade onde você simplesmente vai com todo mundo. É isso aí. Não é verdade, entendeu? Perfeito. E aí, quer dizer, você pega algumas pessoas que seriam similares às máquinas, que vão manipulando para onde essas pessoas vão, né? E se você não parar para pensar sobre isso... Mauro, isso que você está falando, para mim, é extremamente relevante no mundo de hoje. Sim. Porque pega as redes sociais. Sim. Pega o quanto que as redes sociais hoje estão embrenhadas na nossa vida mundana e cotidiana. Sim. O quanto que a gente, de alguma forma, se torna dependente das tecnologias que são concebidas pelo humano. É verdade. E essa discussão talvez não seja o principal, mas é uma discussão assim, acessória importante do filme também. Tá? O quanto que você se torna escravo da tecnologia. Claro que no filme eles manifestam isso. Você fica escravo de uma inteligência artificial. Exatamente. Então, é uma distopia em que você é fonte de energia. Você é uma bateria. Você não é nada. Sim. Você simplesmente... Você continua sendo uma bateria, né? Se você parar para pensar, você é uma força de trabalho que pode, lógico, fazer a diferença, influenciar muitas pessoas, certo? Mas a hora que você também acorda para trabalhar ali, né? Se você não se esforçar e falar, tem alguma coisa errada, né? Você entra nesse ciclo, certo? E eu acho que tem mais uma coisa que a gente precisa colocar também. Mais uma outra ideia que, aí citando o que você falou da pílula vermelha e da pílula azul, que é uma discussão também que vem da filosofia, tá? Que é o lance do livre-arbítrio. O quanto que você está disposto a abraçar a ignorância, né? Sócrates falava disso. Eu sei que nada sei. Né? Dada uma realidade que não necessariamente é uma realidade, é o entendimento da realidade completa, você tem lá Descartes falando penso, logo existo, né? Que é a única forma de você, de fato, por sinal, Descartes, ele falou essa frase porque foi uma forma dele lidar com esse mundo que é meio contingencial. Aquelas discussões, né, Mauro? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Né? De onde que eu vim? Será que eu tenho alma? Depois da morte, será que tem alguma coisa além? Porque, sim, a gente tem isso que a gente acredita que é a realidade. Então, Descartes fala do penso, logo existo, e eu gosto muito dessa frase porque é a única forma
de garantir um certo conforto. Pensa assim, né? Como é que você sabe que você existe? Essa foi a lógica dele. Você se belisca, né? Eu penso. Se eu penso e se eu consigo pensar sobre Claro. todas essas questões, Sim. então eu existo Sim. de alguma maneira. Sim. Tá? Agora, até que ponto as pessoas estão dispostas a pensar sobre tudo Saída isso? automático, né? É que a gente fala muito sobre isso. Aí da ignorância. Tá, legal. E aí tem essa cena, né, que eu acho que vale a gente relembrar, Sim. que é a cena da escolha da pílula. Sim. Pílula vermelha, e a pílula azul. Que o Morpheus chega pro Neo, né? Depois vamos apresentar as peças. Agora que já estamos falando, né, mais cenas mais profundamente dos filmes, o Morpheus chega pro Neo, né? A hora que ele sai da Matrix mesmo, né? Na verdade... Não, ele tinha saído, mas ele dá as pílulas para ele escolher para onde que ele quer ir. Se você quer continuar... Mas ele tá na Matrix. Não, ele tá na simulação. Ele tá dentro da Matrix. Tá. Ele tá na simulação. Tá na simulação. E aí que ele oferece. Sim. A pílula vermelha. Ou e a pílula azul. Aí a pílula azul. A vermelha, ele sai, ele vai, né, passar a acreditar que o sistema, o Matrix existe e é um instrumento de controle, e a azul você volta pro Matrix para continuar tendo a vida que... A vidinha que você tava A vidinha simulada. A vidinha simulada. É legal o uso das cores. Sim. Da pílula. Sim. Porque aquela coisa, né? Por que a pílula vermelha, né? Por que da cor vermelha? Porque a da fome, não é porque dá fome, né? Mas assim, né? Pílula vermelha, né? Perigo. E é o perigo da decisão a ser tomada. Sim. Então, é o livre-arbítrio, mas é também você assumir a sua responsabilidade individual pelos seus atos, pelas suas escolhas. Né? E as consequências são suas. Então é aquela coisa também, não culpe ninguém. Né? Não culpe ninguém se você quiser sair da Matrix. Sim. Né? E ao mesmo tempo, o azul, a cor azul tem aquela cor da serenidade, da profundidade, mas tem a cor meio da comodidade também. Então... O céu azul de brigadeiro, né? Lembra dessa história? Tranquilo, para você voar. Beleza. Calma, sem estresse. Então é muito legal essa metáfora mesmo que a gente tem. É uma materialização da escolha e das duas coisas, na verdade. Não é só da escolha, mas ali representava cada um dos dois mundos, entre aspas, e você tinha que escolher para onde você queria ir. É quase um Mágico de Oz, para eu pensar? É quase um Mágico de Oz, né? É quase um Mágico de Oz. Se bem que lembra que tem uma parte que ele faz uma menção ao Oz, lembra? É verdade. Ei, Mr. Wizard, lembra que ele tá no telefone? Mr. Wizard, eu preciso de um buraco que eu preciso fugir, né? Preciso fugir. É verdade. Tem também uma menção agora, lembrei, você falando, entrando na Toca do Coelho. Entrando na Toca do Coelho. Que é da Alice, dos Países das Maravilhas. É verdade. Né? E o País das Maravilhas é uma outra coisa. É verdade. As referências são diversas, de fato. É uma discussão bacana sobre liberdade versus conformismo, não é? Uma coisa meio... Né? O que você tomaria, hein? Pô, dá pra responder no final do programa? Deixa eu pensar um pouco, né, cara? O que você tomaria? Você quer a pílula do conhecimento, né? A pílula da liberdade, da libertação da escravidão. Sim. Né? E eles tinham, a hora que eles saem da Matrix e fica na nave, ou mesmo Zion, né, que é a última cidade humana dentro da Terra, que ficava perto do centro pelo fato de ser mais aquecida, era uma vida sem conforto, né, Helder? É uma vida, tirando talvez ali a elite que dominava, não, que controlava as pessoas ali, talvez mais liderava, talvez fosse mais a palavra, né? Os outros, parecia que... Até porque eles tiveram que se lidar, né? Se evitar o extermínio, né? Evitar de você ter que ser reinserido na Matrix e tomar cuidado para você não ser morto por uma máquina, porque, né? Que também viam essas pessoas que
se rebelaram contra o sistema como uma ameaça, e aí você tinha a guerra, né, que eles tanto falam entre a máquina e o homem. Né? Então, e eles tiveram que aprender a viver sem a luz do sol. Né? Então tem aquela máquina que faz a parte de deixar a água pura para eles poderem beber, a cultivar, né, comida, assim, porque se você parar para pensar, né, é o ciclo da vida, Rei Leão da vida. Né? Como é que você vai ter o homem que come, pode ser, ou carnívoro, ou herbívoro, ou até vegano, mas se você não tem um mínimo ali, né, para você cultivar com raios solares, que seria a parte dos vegetais, das plantas, que é básico para fazer os outros animais, né? Tanto que quando eles estão lá na Nabucodonosor, que é a nave... Sim, que é onde eles se transportam, né, de um lado para o outro. Exatamente. Né? Dentro daquilo que seria a realidade mesmo. Sim. Eles comem uma papinha lá de mingau. É super nutritivo, mas uma coisa horrorosa, né? Assim, totalmente insossa, incipiente. E, mano, essas discussões são muito legais, porque a gente... Aquela coisa de, tudo bem, a realidade, mas pensa, a realidade associada à sua vida, né? Ou a sua vida nesse plano de existência. Sim. Que talvez não corresponda ao conceito do que é a realidade. Cara, às vezes a nossa realidade a realidade é dura mesmo. Tem uma coisa que é muito legal, que eu vou ter que botar uma vírgula aí na parte da realidade, que eu acho que todo mundo falou, cara, isso é muito legal, né? Quando o Neil, e aqui rapidinho fazendo uma chamada, né? Essa é a versão, essa é a versão do Neil, da Hot Toys, escala 1:6. Essa figura é incrível. Puta, acabei de me enfiar o dedão aqui nos óculos dele. Não tem problema. Deixa o óculos aí de lado. Aqui, ó lá. Tá? Então, Neil com as armas, tudo bonitinho, tá? A roupa dele bem clássica, né? Quando ele chega pro Tank e fala, o Tank chega para ele e pergunta o que você precisa, hein? Ele fala Guns. Lots of guns. Lots of guns, muitas armas. E é o que tem aqui, porque é quando ele pretende resgatar o Morpheus, né? Que tá lá refém do agente Smith. Então, tanto que vem todas as armas. Né? Ó, aqui uma M16, uma M16, não é? Uma M16, que mais? M16, duas, submetralhadoras tem um monte. Uma Uzi, parece. São... Sei lá se chama, mas eu acho que é. Né? Várias submetralhadoras, ó. E aí tem duas de cada, tá? Tudo as pistolas. As pistolas. E aí você tem a Trinity, que não foi lançada. Só queria falar uma coisa. Se eu tivesse essa figura, eu não tenho essa figura na minha coleção. Mas se eu tivesse essa figura, essa é uma figura que eu não conseguiria expor sem botar todas as armas possíveis. É verdade. Assim, essa é a típica figura, Mauro, que eu não conseguiria escolher. Né? Eu ia vai colocando a arma, porque a verdade né, uma das cenas mais marcantes, que é a invasão do prédio ali, né? Que por sinal é esse. Quando ele abre a jaqueta. Né? Ele fala, please remove any metallic items. Ele abre ali, ó. O que ele passa no detector de metal, ele tá cheio de granada, etc. Maravilhoso. Né? E aqui é muito legal, porque essa base de diorama é onde justamente remete Vamos mostrar, mano? Vamos lá. Eu acho que vale a pena para quem tá assistindo, ó. É a base da figura, essa do Neil, né? Essa do Neil. Ó. Exatamente com o acabamento lá do piso. Do piso do saguão do prédio. Então, tem uma das cenas de ação mais fantásticas. Eu acho uma das cenas de ação mais fantásticas do cinema. É isso. E fora que começa com uma trilha sonora assim, incrível, instrumental. Puta, muito legal. Que cena. E aí o que aconteceu? Você tem também a Trinity, muito legal, que não é da Hot Toys, mas é uma linda figura, hein? Cara, linda figura, né? Aqui gosto demais, mano. Mostra um pouquinho mais o acabamento da roupa.
essa é a roupa, na verdade, do Reloaded. E não é a roupa do primeiro Matrix, porque ela tá com um macacão, lembra que ela tá com uma calça de couro e uma camiseta de couro, né? Uma camisetinha. Mas linda demais. Linda. E aí vem com essas duas armas e eles ainda colocaram, tanto que é do Reloaded, que eles colocaram a espada do Morpheus. Que é a espada do samurai que ele usa pra... A espada vem com a Trinity. E ela vem com uma base específica dela, que é menorzinha, mas que tem a cena inicial quando cai as letras. Sei. Eles fizeram daquele jeito. E ela é dessa aqui, ó. É dessa empresa aqui, ó, Toyworks, na verdade. Colocaram como guidance, né? Não colocaram como Trinity, questão de direitos autorais. Porque não é uma questão. Questão dos direitos autorais de sempre. Exatamente. Sim. Mas você olha e você fala, você não precisa dizer quem é, né? Eu ia comentar isso. E a escultura facial é muito legal, muito boa. Muito legal, porque lembra bastante mesmo a Carrie-Anne Moss, a atriz que faz a Trinity. Isso. Boa. E aí vem até a questão de ter os explosivos, lembra da bolsa de explosivos e tal? É muita coisa, uma peça muito completa, Helder. E já difícil de encontrar, não é? Uma peça difícil de encontrar, sim. Uma peça difícil de encontrar. É aquela coisa, né? Ou você acha, para falar a verdade, ou você acha com um colecionador hoje ou nada feito, né? Ou não tem a ver. Tá. Você sabia que eu queria falar mais uma coisa que eu não queria deixar passar? Não deixa não, mas peraí, agora eu preciso falar aquilo que eu falei que é muito legal, né? Diga. Que é o seguinte, como eles... tem gente que nasce no mundo real, né? Tá. E tem gente que nasce na Matrix. Mundo desolador. O desolador, onde as máquinas tomaram conta, onde não tem luz do sol, onde a única cidade humana é aquela Zion que fica perto do centro. Esse é o mundo. Esse é o mundo real, né? Seria o mundo real. Não é a simulação. Matrix vai falar de a simulação. Tá. Só que quem nasceu na Matrix, aquela coisa de cultivado pelas máquinas, para eles serem puxada a questão da energia, eles lembram que eles têm aquele orifício aqui na nuca, onde você colocava aquele espeto, né? Que é como se fosse ponta. Um cabo de conexão com o programa. Isso. E aí você inseria ele na Matrix, né? E aí você começava a simulação e eles iam começando a gerar a energia que as máquinas usavam. Mas, quando eles libertavam as pessoas, o que acontecia? Eles usavam o mesmo orifício para colocar e injetar no computador e você fazia eles aprenderem com os programas. Lembra disso? Sim. Então, aí o Neo senta na cadeira, o Tank vai lá, o Tank não ele é do mundo real, ele não nasceu, né? Fala que o Tank, para quem está escutando e não lembra, é o piloto da nave. É o Tank, o piloto da nave. É o piloto da nave. O piloto da nave. E que entra na Matrix. Isso, ele é o operator. Eles chamam de operator. Então, quando as pessoas estão na Matrix, ele está conectado, dando instruções. Vira para cá, vira para lá, monitorando. Isso, exatamente. E aí o Tank senta o Neo na cadeira e aí ele fala assim, né, a gente tem muita coisa aqui para fazer, né? Mas vamos começar então para a parte divertida, que é Combat Training, que é o treino de combate. E aí ele coloca lá, na época, parecia nos anos 90, você põe como se fosse um disquetinho, né, no computador, e aí o Neo olha pra tela, jiu-jitsu, eu vou aprender jiu-jitsu, aí o Tank olha, dá aquela piscada de olho assim, aperta o botão, e assim, coisa de 1 segundo, 2 segundos, quer dizer, ele aprende jiu-jitsu. Então isso, cara, você já pensou? Isso é muito legal. Assim, tanto que o Neo, acho que ele fala isso. Ele diz, I know Kung Fu. I know Kung Fu. E aí o Morpheus fala, show me, né? E ele fala, me mostre, né? Tem isso, tem a outra cena mais pro final do resgate, que é eu acho que é com a Trinity aí. Né? Eu preciso aprender a pilotar o helicóptero. É isso. E aí ele faz um upload. Exatamente. Ele faz um upload das habilidades necessárias para que ela pudesse pilotar. Sim. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Você sabe que existem experimentos, né, até mesmo eu vi uma reportagem recente, né, uma declaração do Elon Musk com a Starlink, em que eles têm estudos, já experimentos de tentar implantar, né, chips
CIPs para ajudar, na verdade... As pessoas aprenderem... Exatamente. Então é muito doido você pensar que a gente, sei lá, eu não sei se é no curto prazo, mas já existem pretensões em relação a você tentar fazer com que o humano se una ao cibernético. É legal. É legal. É legal. Não, mas é que deixa uma lição muito legal para as pessoas, do tipo, você pode se tornar mais se você aprender, certo? Claro. Então, a história do eu sei Kung Fu, Jiu-Jitsu, etc. E é óbvio que vem com... No caso ali, é muito mais pela parte de teoria, porque, né? Mas aí depois ele vai vivenciar isso na questão das experiências, mas... É uma lição para as pessoas, estudem porque você vai se tornar uma pessoa melhor. Óbvio que se fosse assim era muito mais legal, muito mais rápido, muito mais fácil. Mas... Sim, gosto da ideia do que você está falando e o estudem aí também tem, eu acho, um subtexto dentro do que a gente está falando, no sentido de que conhecimento é poder. Sim. Né? Conhecimento é poder. Eu acho que conhecimento é poder. E o que você, de uma certa forma, leva da vida é conhecimento. Sim. Mas tem mais coisas, tá? A gente falou da parte filosófica, eu coloquei essa parte do aprender, mas se você parar para pensar, você precisa de pessoas, de novo, que a gente falou até no capítulo do Schwarzenegger, lembra dessa história? As conexões, etc e tal. Sim. Então, quer dizer, tem que conhecer a Oracle, tem que conhecer o Morpheus, eu tenho que... eu preciso dele para poder fazer isso, etc. Então tem essa questão também, né? Que a vida das pessoas, ela depende também da vida em comunidade, né? Sozinho você não chega a lugar nenhum. E tem uma coisa também muito legal, que aí, se você pensar, ele vai até o terceiro filme, tudo bem, não é o nosso foco. O foco, os outros dois, mas é a questão do propósito, né? Que o Morpheus, ele tinha o propósito ali muito claro, eu preciso achar o The One, eu preciso, né, porque ele vai ser a salvação da humanidade e tal. Ele tem até uma crença um tanto quanto assim, ele parece um daqueles fanáticos religiosos. Sim. Porque como tem esse pano de fundo religioso também, o escolhido, que seria o Salvador, o Messias e tal, ele tem uma... Que é a parte... Ele tem uma obsessão. Sim. Você pode ver que ele tem uma obsessão em encontrar o escolhido, e você percebe o grau de descrença dele quando, por um momento, ele duvida. Ele duvida que o Neo não quando ele morre. O agente Smith, eles atiram. Atiram e ele morre. Né? Ele achava que teria morrido, né? Exatamente. Não pode ser, né? Ele fala, não pode ser, não é possível, né? Não pode ser. Não, E a Trinity, ao mesmo tempo, ela fala também que isso não seria possível porque a Oráculo havia dito a ela que ela iria se apaixonar pelo escolhido. O acreditar é muito legal. O filme eu gosto muito do acreditar também. A parte de... Ele precisa acreditar que ele é. Eu gosto dessa ideia também. O Morpheus acredita cegamente e ao mesmo tempo ele faz tudo que está ao alcance, com foco, com a coisa, para fazer a coisa justamente acontecer. E a Trinity, quando ela pega e ele fala, não, eu vou entrar o Neo fala, eu vou entrar sozinho. Aí a Trinity dá aquela olhada assim, aí ela vai e começa a fazer mexer no computador para ela entrar junto. Sim. E aí, quer dizer, ali mostra que ela falou, puta, vamos lá, entendeu? E eu gosto disso, Mauro, do que você está falando também, só fazendo um acréscimo. Porque, assim, esse lance do acreditar e do propósito. Mas isso não significa dizer que é fácil. Certo? Então, assim, você precisa acreditar naquilo que você tem como propósito, naquilo que você se propõe a fazer. Mas isso não significa dizer que o caminho é fácil. Né? Que a recompensa, o resultado, ele chega fácil. Sim. Isso, por sinal, é ilusão.
Né? Isso, por sinal, é ilusão. Afinal de contas, o que depende de nós... Somos nós mesmos. É isso aí. Tira a bunda da cadeira e vai lá e faz o seu melhor. É isso aí, faz o seu melhor. E isso não significa dizer que você vai ter um caminho facilitado, que você não vai ter percalços, e que você, às vezes, vai questionar se o seu propósito, né, é aquele mesmo ou não. É verdade. Eu acho que o Matrix, ele traz esse despertar de consciência. Uhum. Tanto que quando o Neo toma a pílula, né, a pílula vermelha, ele renasce. Tanto que lá a fazenda de cultivo de humanos, ele está dentro como se fosse de um útero. Sim. Grande já, num corpo de adulto, certo? Né? Mas ele está nu, né? Ele tem lá as conexões, e ele se liberta, e ele é meio que ejetado, ele é expulso daquele sistema. Claro. Né? E ele renasce. Claro. Né? E olha que interessante. Renascer não implica em dizer que a sua nova vida é uma vida idílica também. Fácil, linda e maravilhosa. Claro. Né? Mas é uma vida que você escolheu levar. Sim. Né? Então essa questão do livre-arbítrio também, ele aparece de uma forma muito forte. Sim. Essas ideias, não é por nada não, essas ideias são muito legais. Não, são muito legais. Eu acho que, então, aí eu acho que a gente deu um bom pano de fundo para explicar um filme original. Totalmente original. Com vários, como a gente até brincou aqui, né? Com um saco de gatos, mas que um saco de gatos muito bem amarrado, né? Com uma ideia muito bem concebida, criativamente super bem concebida, sim, né? Sim. Embora com conceitos que já tenham passado por outras fontes, né? Seja ela bíblica, literária, etc. Uhum. E que criaram todo um pano de fundo para botar então esses personagens que mandaram muito bem, né? A gente vamos deixar o Neo por último e voltar e falar de uma pessoa que não está aqui, mas que fez toda a diferença, que é o Hugo Weaving fazendo o Agente Smith. Cara, o Hugo Weaving fazendo o Agente Smith é uma coisa fora de série, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Existe colecionável dele? Existe, não existe? Do Weaving? Não, a Hot Toys ia sair, uma versão dele não saiu. Não, mas eu tô falando não da Hot Toys. Não. Existe alguma versão custom, alguma coisa assim? Eu acho que tem uma peça, um cesto feito por uma empresa, uma empresa de colecionáveis, que agora eu não me lembro o nome. Mas é uma empresa menor. Uma empresa menor, e aí fizeram, não sei se teve uma ou duas que fizeram versão dele. Tá. Mas... Eu acho que porque, sem sombra de dúvida, o Agente Smith, certo? Ele é o principal antagonista e... implacável, né? E ele é esse símbolo. Ele é implacável porque ele é o guardião, né? O guardião do sistema. Sim. É claro que depois o personagem ele ganha um outro encaminhamento, que aí a gente não precisa discutir aqui, né? Que tem a ver do Reloaded e no Revolutions, porque afinal de contas o Neo destrói o Agente Smith. Sim. Né? Como ele é um avatar da Matrix. Sim. Ele é um guardião. Ele busca garantir a integridade do sistema. Claro. Ele busca garantir a ilusão, a conformidade, a escravidão humana. Sim. Tá? E ao mesmo tempo, eu gosto demais do personagem porque ele, do ponto de vista arquetípico também, é o nosso lado sombra. Sim. No sentido de que, às vezes, vale a pena o conformismo, a comodidade. Não querer muita mudança.
Não é à toa, mas ele eu acho que os outros agentes estão mais dentro desse estereótipo que você está falando, porque ele, lembra quando ele tira o plug, que representa ele estar conectado, e aí ele pega o Morpheus, eu preciso sair daqui, que eu não aguento mais, quer dizer, ali já é entre aspas, uma falha do processo ou do controle, entendeu? Talvez. Os outros eles continuam ali. Eles são mais binários. Assim. Tanto que quando eles entram na sala, um deles até pergunta, o que você estava fazendo? Tipo, questionando, né, que tá fazendo uma coisa que não é comum. Sim, é verdade. Agora você lembrou disso, é verdade. Me parece que ele é uma inteligência... Ele é um programa que adquire uma inteligência própria. Mas talvez uma falha, uma mistura entre conseguir uma inteligência própria e, entre aspas, uma falha do sistema. Eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. Mas, sem sombra de dúvida, a interpretação dele, a entonação, a forma como ele demonstra que o agente Smith ele é uma ameaça, claro. Sei lá, é único isso. Sim. É muito marcante. E é interessante, né? Porque se você parar para pensar, agente Smith, por que Smith? Porque o Smith é uma dos sobrenomes mais comuns nos Estados Unidos, né? Verdade. Então ele representa o geralzão. Perfeito. Né? O que aí é a grande massa, vai, entre aspas, não manipulada, mas aquela massa para onde todo mundo vai, né? Que aí representa o controle e tal. Muito bom, muito bom. É verdade, eu não tinha pensado nisso, não. Sim. É verdade, é o comum. Sim. Sim. E a gente percebe como... Tanto que todo mundo tá todo igual, você percebeu? Todos os agentes são iguais, a mesma roupa, a mesma branca, não muda nada, é tudo igualzinho. É verdade. Como a gente roupa e óculos escuros e tal. Como a gente percebe isso no mundo mesmo. Né? Como a massa, e a massa eu estou falando a população, como ela é, às vezes, manipulada mesmo. Como ela é moldada. Como ela é controlada. E você lembra também que eles são o símbolo do que você falou, não só do controle, mas da opressão, mas do poder mesmo, né? Porque você lembra que o pessoal, quando o Neil estava em treinamento, né? E o pessoal falava, se você ver um agente, o que você faz? Corre, lembra? Corre. Né? E aí ele não corre, no final ele não corre. Por quê? Porque ele acredita que ele, cara, ninguém acreditava que ele ia conseguir salvar o Morpheus. Imagina, é um prédio forrado de agentes, muito bem guardado, etc, etc. Não, eu acredito que eu consigo. E aí a Trinity entra com ele. E nessa parte final, o filme ele é muito bem sucedido na forma como ele consegue demonstrar visualmente a Matrix. Quando existe aquela explosão do helicóptero, que dá uma distorção no céu, sim, como se você estivesse vendo o tecido do espaço. E na cena final, quando ele ressuscita, a gente pode dizer que ele ressuscita, claro. Né, dos tiros do agente Smith, quando ele ressuscita, e eu não sei se você lembra que ele faz uma coisa meio de... Ele infla o peito, ele faz uma expansão, você vê... o simulacro. Sim. Né? E ele enxerga. E o bacana é isso, né? Você tem a visão dele, você enxerga. Tanto que aí você vê os códigos de programação. Claro. Pô, é incrível isso, mano. É muito bem feito, né? Tudo muito bem feito. É muito bom demais. Então vamos lá. Aí, quer dizer, agente Smith, o Irving, aí você tem o Morpheus, que não tá aqui, que a gente já falou, representado pelo Fishburne, né? Fishburne, que faz também memoravelmente o Morpheus. Sim. Eu acho que ele abraçou o personagem, e aí o mentor, você acredita nele. Olha, o Neil não acredita, mas você acredita. Não, vai, cara, vai, exatamente. Né? Você fica torcendo. E é muito legal, porque ele faz uma das, também, dentro das cenas de ação que a gente falou que o filme tá recheado,
Quer dizer, a cena de treinamento ali no dojo é um negócio, nossa, né? Ali vem pra, né? Que ele faz e você... E aquela coisa da expansão da consciência. Sim. Você tem um vislumbre de como o Morpheus ele consegue já transpor. Claro. Ele já tá. Transpor a simulação. Sim. Né, de como é que ele. Claro que ele não consegue se libertar, mas ele, assim como a Trini, ele consegue. Dá umas manipuladas. Aquele salto maior, né? Que ele vai cair de joelho ali, ele dá um salto que, sei lá, 5 metros de altura. E porque, olha que bacana isso, porque tem a ver com uma prisão da mente. É verdade. Então, essa ideia de que aquilo que você é, aquilo te aprisiona. Então, claro. Então a sua percepção, né, ela te limita também. Te limita no agir. Sim. Te limita no fazer. Sim. Porque como é que eu posso saltar de um prédio para o outro? Sim. Né? Como é que eu posso, né, desferir um murro numa coluna e destruir a coluna? Sim. A coluna Então você percebe essa discussão nas entrelinhas também da ação. Sim. Né? É uma prisão da mente. Uma prisão da mente. A partir do momento que você encara... Não, isso daqui não é uma realidade, isso aqui é um simulacro da realidade. Isso está dentro da sua cabeça que você precisa. Da sua cabeça. E aí vale isso para a realidade da gente aqui, para tudo que a gente faz, né? Não de tudo bem, não talvez quebrar a parede. Mas quem disse que você não pode fazer isso, ou quem disse que você não pode fazer aquilo, quem disse que você não é capaz de aprender, ou etc, etc. Exatamente. Né? Eu acho isso tudo muito legal, gosto muito da personagem do Oráculo também. Sim, verdade. A Glória Foster, anotei o nome dela aqui só pra gente citar formalmente. Sim. Até porque a Glória Foster, ela volta no 2. E ela morre no... E ela faleceu, infelizmente. E aí no 3 ela não aparece, ela é substituída. Sim. Né, eu esqueci o nome da outra atriz. Sim. Mas, Mauro, Oráculo. É o Oráculo. O Oráculo, e aí dentro de todos, o Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos, exatamente. Referência direta, claro, ao Oráculo de Delfos, claro. Aquela figura enigmática, mas que tem a sapiência. Sim. Né? Eu gosto da interpretação da Glória Foster porque ela traz aquela serenidade, a serenidade de quem sabe tudo. Sim. E por saber tudo, ela não se altera. Ela não se altera. Porque ela conhece. Ela conhece o que é a realidade. É algo muito parecido. E que depois você vem a descobrir que ela é um programa, né, cara? Que ela tem, que é um programa, ela faz parte daquele processo de melhorar o sistema para que as pessoas tenham um pouco de esperança. Porque ele lembra que depois o arquiteto vem falar, óbvio que você não gosta muito do segundo, mas tem algumas coisas. Mas tem umas coisas bem legais. Por exemplo, o arquiteto fala: a gente perdeu trocentos safras porque as pessoas. Ou eles viviam numa vida perfeita, exato, mas não, elas precisam ter um pouco de sofrimento, mas ao mesmo tempo, se não tiver a esperança em cima daquele sofrimento, também não adianta, que você vai perder mais gente, também não funciona. Você não pode perder a esperança. E aí ela entra para... Lembra que ele fala que... É o equilíbrio, não é? Exatamente. Na verdade, você tem um programa que é o arquiteto para fazer o equilíbrio, isso, e ela para fazer o unbalance, lembra que ela fala? Que é o desequilíbrio, né? Ela é o desequilíbrio, né? Essas ideias eu gosto. Do Reloaded. Né? Essa parte é interessante. Eu acho que é uma expansão bacana. Sim. No terceiro filme, eu acho que o filme se perde. Infelizmente, sim. Eu acho que ele perdeu essa magia do primeiro filme. Tá, vamos por partes. Calma, vamos, depois a gente discute. A gente discute se vamos fazer os outros filmes também, tá bom? Lá nos bastidores. Tá, e aí você tem aqui, a gente já mostrou a Trinity, né? Então, que aí representa o arquétipo dela, né? É um arquétipo da guerreira, da amada, a ser protegida, talvez, embora seja guerreira, né? Mas a ser protegida pelo
pelo herói, que é representado pelo Keanu Reeves no filme, né? Uma coisa bastante interessante, né? Vou deixar ele aqui um pouquinho. O Neo, né? Você já fez o jogo de palavras de trocar as letras de lugar ou não? O One. Claro. Ele é o The One, que aí ele pegou o O e botou no final e virou Neo, né? É isso aí, The One. The One, é isso aí. The One Collector. The One Collector. Boa. The One Collector. Boa. E aí você tem a Carrie-Anne Moss fazendo a Trinity, que também, sabe, faz um papel maravilhoso, especialmente pela questão da química que ela tem realmente com o Keanu Reeves, né? Porque... e ela tem um papel fundamental. Ela é o suporte emocional dele durante o filme. Ela é a força dele. Ela é a força dele. E a força mesmo, força motriz, no sentido de empurrar ele para realizar as coisas. Né? No sentido de que, você é capaz, é possível. Ela ajuda ele na jornada dele. Sim. Né? Porque ele, assim, o Neo, ele estabelece, ele assume, estabelece não, mas ele incorpora o arquétipo do herói, falei isso no início, puro. Sim. Não é uma coisa. Ele tá lá no mundo comum, que é o mundo da simulação, ele tem um outro nome. Sim. Então ele tem que se libertar de quem ele é. Sim. Né? E é muito bacana também que eles usam um nome meio genérico. Sim. Thomas Anderson. Né? Mr. Anderson. Tanto que o Hugo Weaving, o agente Smith, fala isso direto. Ele não chama ele de Neo, né? Nem pelo primeiro nome. É Mr. Anderson. Mr. Anderson. Ou seja, alguém meio genérico, mas que recebe um chamado e, é claro, assim que assume o chamado, ele empreende uma jornada, mas essa jornada é cheia de dúvidas. Sim. Né? E ele vai passando por limiares, ele vai passando por desafios, tem os aliados, as irmãs Wachowski são especialistas em monomito, jornada do herói. Né? E ele é exatamente isso. Sim. No final das contas, ela, sem sombra de dúvida, é a faísca que faz com que ele renasça, porque é a amada, né? É uma faísca de amor mesmo. Né? Não tem o lado só da esperança, mas tem o lado do amor. Tanto que ela fala no ouvido dele. Ele tá na cadeira, eles acham que ele morreu, mas ele fala, não, é possível. E ela fala. E esse sopro é muito legal no ouvido, esse sussurrar, que é como se fosse um sopro de vida. E aí ele desperta. E aí ele desperta, ele ressurge. Lembra que ela é a super hacker que entrou no sistema acho que do Pentágono? Lembra? A Cybercriminal, né? Que eles chamam Cybercriminal. É muito legal. É muito legal. Cara, aí vamos. E aí a gente tem, óbvio, né? A gente já falou do bullet time, a gente já falou das cenas de ação maravilhosas, a gente já falou. Tem toda a parte do visual, né? Essa coisa de eles estarem com os óculos escuros, roupa de preto, sobretudo. Isso né? É totalmente influência cyberpunk. Da literatura cyberpunk. Mas o que eu ia comentar é o seguinte: é muito legal esse contraste com aquela coisa do agente Smith de estar em um terno e gravata clássico, né? Que é o clássico, seguindo, né? Vamos seguir o sistema. O sistema. Né? Vamos seguir o sistema, que é uma coisa o mais rebelde. E é muito legal que tem aquela coisa que é uma proposta do cyberpunk. Que é uma proposta do cyberpunk. Assim, aquela coisa de ir contra o sistema. Isso, exatamente. Mas quando eles entram na matriz, na realidade estão com a roupa toda surrada, aí aquela coisa impecável, né? O cabelo todo, sabe? É muito, isso é uma coisa muito legal. É uma coisa muito legal. Que é uma característica, como eu estou dizendo, da cultura cyberpunk, que é essa coisa de você atrelar essa sofisticação de um lado, combinada com um mundo que é decadente, deteriorado. Né? Posso aproveitar
Pode, Pô, claro. eu tenho que falar disso. Se a gente falar desse episódio, não falar nesse episódio Matrix sobre isso, tá errado. Né? Manda ver. Até porque as pessoas têm que ler. É obrigatório. Isso daqui é clássico da ficção. Ó, essa é a minha edição Xodó, essa é a minha edição comemorativa de 30 anos de Neuromancer. Neuromancer é um romance cyberpunk do William Gibson, dos grandes escritores de ficção científica, certo? É essa edição. Bonita edição, hein, Mauro? Bem legal, cara. Ó, que muito legal. Muito legal. Maravilhosa Linda. edição. Linda. Lindona. Os cadernos aqui, ó. Muito bem feito. Mostra, olha que lindo. É, muito legal. Mas o que eu queria falar é o seguinte, né? Que o Neuromancer foi o romance de estreia do William Gibson, né? Esse romance ganhou a tríplice, o que eles chamam da tríplice coroa da ficção científica, ganhou os prêmios Hugo, Nebula e o Philip K. Dick, que é um outro São os grandes. Philip K. Dick, por sinal, escreveu o Blade Runner. Sim. Que não é Blade Runner, o título Blade Runner. Que depois foi adaptado, que foi adaptado pelo Ridley Scott para o cinema. E que é uma baita inspiração. Só que, o que eu queria destacar aqui? Quem inventou o termo Matrix foi o William Gibson. A palavra Matrix surge daqui. Porque aqui você também lida com um mundo decadente, deteriorado, em que você tem a presença da alta tecnologia e existe um sistema que é a Matrix. Não só ele inventou, o William Gibson, o termo Matrix, mas saiu da literatura de ficção científica também, sabe qual é o outro termo? Cyberespaço. Cyberespaço. Ele que inventou. O William Gibson criou o termo Matrix. Então, vivemos numa Matrix. Sim. Ele foi o primeiro a escrever sobre isso e a questão do cyberespaço também. Que legal, né? E é uma leitura, assim... Pô, isso está em português ou está em... Isso está em português. Tá bom. É um livro da editora Aleph. Claro que essa, como eu disse, é a edição comemorativa, então ela... Você não tem nada normal, você também não... Você é colecionador. Então, exatamente. Você é colecionador. Só tem na Matrix, Cuidado, se você tomar a pílula vermelha, você já era. Já era. Mas existe pela editora Aleph, existe a versão... uma versão mais simples. Tá bom. Né, que você encontra fácil. Que legal. E eu queria ler, porque eu sempre tive vontade de ler isso em algum momento, eu vou aproveitar o programa. Por favor. Eu não sei se você se pega, às vezes, lendo algum livro e pegando... Qual que é a primeira frase do livro? Como abre a abertura de um livro? Tem frases muito marcantes de livros. E essa... Tipo um Era Uma Vez. Era Uma Vez, ou uma frase. O primeiro parágrafo. Bom. E essa frase virou um clássico dentro da ficção científica. E que tem tudo a ver com isso que a gente está falando do simulacro. Olha como é que ele começa. Ele fala assim, o céu sobre o porto tinha cor de televisão num canal fora do ar. Porra, Matrix total, cara. Olha que demais isso. Matrix total. Muito legal. Então fica aí a dica de leitura. Tá bom? Tá bom. Fica aí a dica de leitura para Neuromancer, do William Gibson. Ótimo. Como uma grande inspiração, e foi de fato uma grande inspiração e uma grande influência das irmãs Wachowski para fazer esse filme genial. Top. Certo? Bom, é o seguinte, tá sucesso? ótimo. O quê? Não, fez sucesso? Matrix? Se não... terminar, eu sei. Então. Mas fez sucesso? Fez, muito, demais. Senão não teria tido... Agora ele até o quarto, né? Fizeram até o Resurrection, certo? Não, mas tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe. Bom, beleza. Mas conta um pouquinho aí, então, como você tem os dados aí de quanto... Rapidinho. Então, assim, esse filme teve um baita impacto cultural. Claro. Então, acho que a gente procurou ilustrar isso aqui na nossa conversa. Até com alguns Oscars que ele ganhou, de efeitos e tudo mais. Ganhou Oscars técnicos, efeitos visuais, edição de som, mixagem de som e edição. Arrebentou, né? Arrebentou. Isso arrebentou. E assim,
à época, a gente está falando de 1999. Sim. Ele teve um orçamento estimado de 65 milhões de dólares. Que é pouco, né? Você, 100 não deu 100 milhões? E os Wachowski, eles não eram ninguém. Sim. Eles tinham feito, acho, um ou outro filme. Eu acho que tinha feito um filme chamado Atraídos pelo Desejo. É um filme meio noir, né? Com duas atrizes, esqueci o nome delas. Mas é um thriller de suspense, assim, e que fez sucesso com o baixo orçamento e chamou a atenção dos estúdios Warner. E aí eles foram contratados e levaram essa proposta de criar esse filme revolucionário. Sim. E é, claro, uma história original. Eles conceberam tudo. Todo o filme. E aí gerou a arrecadação mundial, pra você ter uma ideia, 463,5 milhões. Então, você está falando aí de praticamente 7, 8 vezes aí o valor do que... Doideira, né? Doideira. E basicamente, acho que eu não sei se o cachê do Ken Reeves na época, né? Eu também. Era muito... Talvez ele tenha até um dos filmes que ele explodiu. Eu acho que ele explodiu. Acho que ele se tornou uma grande referência nesse filme. Ken Reeves, ele tem bons filmes. A gente já falou, né, um pouco dos filmes do Ken Reeves. Quando tá falando do John Wick, né? Do John Wick, sim. Pô, por sinal, olha só, mais um filme do Ken Reeves no episódio. Exatamente. É isso mesmo. Mas eu acho que ele ganhou fama mesmo. E é aquelas histórias que a gente sempre fala, né? Você consegue ver o Morpheus sem ser o Lawrence Fishburne. Você consegue ver a Kate Moss, se bem que ela não aparece em outros filmes, né? Ela tem aquele filme do Shia LaBeouf lá, eu até esqueci o nome dele, que ele tem uma tornozeleira de controle, que ele não pode sair de casa, que senão apita e chama a polícia. E aí e aí a vizinha, estão desconfiando que o vizinho matou a esposa, se eu não me engano, esquartejou e virou um assassino. Suspense. É tipo um suspense. Policial, eu não lembro agora exatamente o nome. E aí ela tá nesse filme, mas eu só lembro desse e dos filmes do Matrix com ela. Eu também, é engraçado, eu também não lembro não. Não. Ficou muito marcada pelo papel. E aí, e o que eu falei, né? A química entre os dois realmente ajuda bastante. E aí, realmente, o Ken Reeves, ele tem aquela coisa de querer o aprender dele, né? Então ele não pega o dublê, não, ele precisa aprender a fazer os movimentos, a parte da arte marcial, para ele fazer a cena e tudo mais. Então, isso ajudou muito, contribuiu muito para as cenas ficarem muito legais, né? Para dar veracidade mesmo a cena. Para dar veracidade. E aí, quer dizer, pelo sucesso do primeiro, em todos os sentidos, aí, né? Sim. Não consigo ver, eu pelo menos não vi tantas vezes Matrix, duas no cinema, depois milhares. Nossa, assisti muito também. É aquele que passa na televisão, você para pra ver. Você para pra ver, pode estar em qualquer parte do filme, você para pra ver, entendeu? Até mesmo no streaming, você tá procurando. Você passa é Matrix. Deixa eu assistir um pedacinho. Matrix. É isso mesmo. Eu peguei desses dias, eu me peguei vendo ele no avião. No avião. Vai no avião, você olha. Não, vai de Matrix. Vamos pegar. Vamos na segurança. E acabei vendo ele. Respondendo a sua pergunta, e aí vamos ver se bate com a sua, e depois você responde a mesma coisa, tá bom? Eu fico na dúvida, Helder. E aí eu precisaria, cara, talvez eu pegasse azul, você acredita? É mesmo? Se você parar pra pensar, eles não tinham família dentro da Matrix. Aí eu acho que quando você tem a família com filhos, você começa a se apegar mais. Não que seja uma ilusão? É difícil, cara. É difícil você. É difícil. Entendeu? Porque a pílula vermelha é aquela coisa meio de pagar pra ver. Você tem que pagar pra ver. Eu não vou te apresentar exatamente o que é. Você tem que descobrir por si só. É verdade. Mas o que você tomaria vermelha? Então, você também tem família, tem filha. Sim. Filhos, você tomaria vermelha, então, é isso? Acho que sim. Tá bom. Eu acho. Mas eu entendo o que você coloca, mas assim. Pensou se tudo não for uma ilusão mesmo? Não sei. Vai saber. É verdade.
Enfim, mas o que a gente sabe é que esse episódio é uma realidade, estamos aqui e apesar foi muito legal. Apesar de que ele ficou muito filosófico. Mas faz parte, mas tem que ser isso, cara. A filosofia e todos esses questionamentos, essas coisas fizeram a criação da mitologia, né? Fizeram a criação do sucesso, de bilheteria, de colecionáveis e tudo, e inesquecíveis, né? Do tipo um filme que a gente tava brincando, estão olhando lá um streaming, tem 200 mil filmes, você fala, passou Matrix, cara, vou pegar um Matrix pra ver, porque é muito bom. E assim, gerou... E um filme de 25 anos atrás, você parou pra pensar que tem 25 anos atrás? É doido isso. É outro tempo, por isso que eu falo que é outra temporal. É outra temporal, 25 anos, cara. Não, e continua super relevante. Super relevante. Até por essas discussões, por exemplo, né? Claro. Tanto que gerou artigos. E ainda as melhores cenas de ações, ainda nessa, toda essa questão de melhores cenas. Mas você sabia? Gerou artigos, gerou teses, gerou livros. Eu lembro que eu fiquei tão encantado com Matrix que tempos depois, todo mundo só falava de Matrix. Saiu um livro que discutia exatamente Matrix e a filosofia. Sim. Tinha um livro, né? Exatamente discutindo esses subtextos, as referências e tudo mais. Tá? Quer mais? O Jean Baudrillard, que é um filósofo francês, ele tem um livro chamado Simulações e Simulacros. Certo? E as irmãs Wachowski se inspiraram nesse livro também para criar todo esse conceito. E aqui um easter egg. A influência ela é tão marcante dentro da cultura pop, né, ou da cultura em geral, que o Thomas Anderson, personagem do Keanu Reeves, olha lá na cena do filme, no início, antes dele se libertar, quando ele leva a vidinha dele, ele guarda o dinheiro dele num livro do Jean Baudrillard. Exatamente. Que legal. Eu não lembrava disso. Isso eu não lembrava. O próprio livro, ele guarda o dinheiro dele e você olha lá na capa, simulações e simulacros. Que legal. Top de linha. E isso que faz todo o charme do filme. Sabe? Esses detalhes, é muito detalhe, né? Muitos simbolismos, muitos detalhes, né? E ele não menospreza a tua capacidade de pensar. Isso eu acho muito legal. É um filme cheio de ideias, ideias que se conectam muito bem e não menospreza, não subestima a inteligência de quem está assistindo. Você sai até filosofando, né? Tá pensando na vida. É isso aí. Meu amigo, como que a gente te encontra nas redes sociais? Muito bem, @TheOneCollector lá no Instagram, ok? E, sempre lembrando, dá uma olhada lá na loja do The One Collector na Amazon. Tem muita coisa bacana lá sobre cultura nerd e cultura pop, tá bom? Excelente. Para me encontrar no Instagram da MBM, @MBM_Unlimited. Essas peças que vocês estão vendo aqui estão disponíveis. Tá? Corre, porque acaba, né? E essa Trinity também é difícil pra caramba de encontrar, pelo fato de não de ser de uma empresa terceira que tem uma edição limitada, tá bom? Então, quem quiser, é só entrar em contato. E é isso, aqui temos mais um episódio. Obrigado novamente para quem nos assistiu. Convido de novo a quem curtiu que nos siga justamente nas redes sociais, tá bom? E a gente se vê no próximo programa. O Elder já voltou a ser o agente Smith aqui, né? Então, tá bom? E a gente se vê então no próximo episódio. Meu amigo, valeu, gente. Valeu, até o próximo. Até. Abraço, valeu.